Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, a todos aí, nossos queridos alunos matriculados no curso Bacharel em Teologia, Médio e Bacharel, do ITCRE, o Instituto de Ensino Teológico e Ciências da Religião. Gente, hoje nós vamos estar começando uma nova matéria, a disciplina de angelologia, Angelologia é a doutrina dos anjos. A última matéria que estivemos aí com o professor Edson, ministrando, foi História do Povo Hebreu. E agora nós vamos começar essa nova matéria, teremos aí 4 aulas sobre angelologia. Pegue a sua apostila e você pode nos acompanhar aí a partir da introdução. Então, angelologia. Vamos estar falando aí sobre essa existência desse ser pessoal e metafísico que são os anjos e que a Bíblia os chama de filhos de Deus. Então, os filhos de Deus, os anjos, qual é, afinal de contas, essa paternidade de Deus, Muitas pessoas falam, todo mundo é filho de Deus. Não necessariamente estão equivocados, até porque há uma compreensão dessa paternidade de Deus em relação às suas criaturas. Então, a gente pode dizer e definir a paternidade de Deus da seguinte maneira, como nós colocamos na apostila. Primeiramente, Adão, esse mais conhecido, representante aí da humanidade. Adão, ele é filho de Deus de que forma? Ora, Adão, ele é filho de Deus por formação, porque a narrativa da Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Aí depois nós vemos as narrativas da Bíblia definindo Israel como filhos de Deus, como povo de Deus, eleitos de Deus, mas por que eles são definidos assim? Qual é a paternidade de Deus em relação a Israel? Assim como Adão ele tem essa paternidade de Deus por formação, Israel, a nação, os hebreus, eles têm a paternidade de Deus por eleição. Deus elegeu os hebreus a partir de Abrão, e depois o nome foi mudado para Abraão. Deus elegeu esse povo por sua representação hereditária nessa peregrinação terrena. Aí depois nós temos Jesus, vamos deixar os anjos por último. Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então Jesus é filho de Deus por geração. Aí nós temos a igreja, todos os salvos em Jesus Cristo, que são filhos de Deus. João fala assim, filhinhos, agora sois filhos de Deus. Aleluia. Como entra a paternidade de Deus em relação à igreja? Ora, a igreja, todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador, é filho de Deus por adoção. E, enfim, nós temos os anjos, e os anjos são os filhos de Deus por criação. Então, são 5 paternidades divinas. Estamos aqui acompanhando direto a síntese da apostila, então não estou detalhando muita coisa. Acompanhe aí pela sua apostila. Então, quais são as 5 paternidades de Deus? Adão é filho de Deus por formação, Israel é filho de Deus por eleição, os salvos em Jesus Cristo, a igreja, são filhos de Deus por adoção, Jesus é filho de Deus por geração e os anjos são filhos de Deus por criação. Então, por que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, se tornam indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Então,
a glória de Deus, os atributos, o eterno poder. Deus, ele é reconhecido através da sua criação. Essas duas passagens que a gente fala a respeito de como Deus se revela, elas se referem à revelação de Deus e que Deus faz de si mesmo, através da ordem criada. Então, toda a pesquisa científica, ela apoia-se nessa suposição, né? Na correspondência entre o caráter do que está sendo investigado e a mente de quem investiga. E essa correspondência, ela é a racionalidade. O homem, ele pode compreender os processos da natureza e eles não são misteriosos, né? Deve-se ao Criador que tanto nessa natureza, tanto nela como no próprios homens, né? Ele expressou a sua mente. Então, em decorrência do acordo com as famosas palavras de um filósofo chamado Kepler, né? Ele diz assim: os homens podem pensar segundo os pensamentos de Deus. Essa mesma e importante correspondência, né, é ainda mais direta entre a Bíblia e quem a lê, sendo a Bíblia a palavra de Deus. Pois que nela e através dela, a Bíblia, Deus tem falado, isso é, tem se comunicado por meio de palavras. Então, se concordamos que a natureza é a revelação de Deus, é visualizada na Escritura e é verbalizada e em Cristo, tanto uma coisa como a outra, porque Ele é a palavra de Deus que se fez carne. Então, nós temos nas narrativas bíblicas, não só nos evangelhos, em toda a narrativa bíblica, essa revelação, né, metafísica e especificamente nessa matéria a respeito desses seres espirituais, que são os anjos de Deus. Amém? Receba aí. Voltamos depois com mais um vídeo.